Segunda-feira da nona semana do Tempo Comum, hoje memória de São Carlos Luanga e seus companheiros mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando a outros. Restava-lhe ainda alguém, o seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro. Vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram para fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e, por isso, deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da nona semana do Tempo Comum, hoje memória de São Carlos Luanga e seus companheiros mártires, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, a Santa Liturgia nos entrega hoje o 12º capítulo do Evangelho de São Marcos, ao lado dessa belíssima memória dos mártires de Uganda, com São Carlos Luanga e seus companheiros. Hoje, em uma das imagens do nosso Tertúlias, nós apresentamos a fotografia de São Carlos ao lado dos missionários e juntamente com um grupo grande, seja de companheiros como de crianças que eram cuidadas e acompanhadas por eles naquela situação histórica em que o país se encontrava em meio a grande sofrimento. A causa do martírio deles foi pela grande adesão e fidelidade aos ensinamentos do Senhor, que os levou a não aceitar algumas posturas abusivas no que diz respeito à moralidade e ao bem dos demais que acontecia dentro da cultura naquele momento histórico em que ela era comandada por aquele rei que ordenou a execução deles por ódio ao cristianismo, porque na medida em que os homens se convertiam, iam estabelecendo repúdio a certas condutas morais que supunham não apenas humilhação, mas abuso, e violência contra os homens e as mulheres daquela época. Como é significativo ver que o Evangelho, ele de fato ilumina e liberta. Uma cultura iluminada pelo Evangelho consegue mostrar de maneira mais profunda a sua beleza. O Evangelho tem, de fato, o poder de purificar uma cultura, extraindo tudo aquilo que possa desfavorecer a dignidade do homem e contrariar o valor da vida de um ser humano e também do bem de toda a criação. Bendito seja Deus por todas aquelas culturas que ao longo dos séculos foram alcançadas pelo ensinamento evangélico e desse modo manifestaram o esplendor de sua beleza.
E nós temos na América, temos na Europa, na África, em diversos lugares. Obviamente, isso não significa que aqueles que deveriam levar o Evangelho foram sempre perfeitos na hora de anunciá-lo e na hora de confrontá-lo com a realidade cultural. Mas como sabemos, a Igreja ela não se compõe em um único momento histórico. E quando nós olhamos o contexto histórico da Igreja como um todo, vemos não só o poder de Deus, mas a grande obra de santificação realizada pelo Senhor sobre a história humana. Se tomarmos apenas uma fração de uma realidade tão grande, seria como avaliar a vida de uma inteira pessoa apenas por um dia ou dois, em que ela passou muito bem ou muito mal, né? E daí dizer, bom, a vida dessa pessoa foi uma vida horrível, a sua presença foi sempre uma presença terrível. Quando a gente recorta uma fração de 2 dias, né? E se pegamos aqueles 2 dias em que a pessoa passou muito mal do estômago, por exemplo, e nós vamos dizer, bom, analisando essa fração aqui, nós podemos constatar que a vida dessa pessoa sempre foi uma vida cheia de problemas e uma vida muito desagradável para ela mesma. Complicado, né? Se pegar 2 dias de 50 anos de uma história é realmente muito pouco para a gente fazer uma análise perfeita. Por isso, essa grande história da Santa Mãe Igreja, quando tomada de maneira mais ampla, nós vamos ver como o Senhor, de fato, é o Senhor da história do tempo, é o Senhor da Igreja, exatamente porque ao longo desse tempo, Ele sempre levou a termo aquilo que lhe era agradável, aquela que era a sua vontade. Nós podemos olhar isso diretamente no Evangelho de hoje. Mas como assim, Padre Fábio? Vocês repararam a grande bondade da parte do proprietário? Em que sentido essa bondade? Existe um aumento gradual da violência dos agricultores para quem ele arrendou a vinha. Primeiro eles batem e mandam embora, depois eles batem na cabeça, ou seja, uma violência mais grave, uma violência mais humilhante. Depois eles matam e esse proprietário continua enviando seus servos. O que significa dizer que ele poderia ter tomado medidas mais drásticas já de início, mas ele está empenhando a sua vida, os seus recursos e aqueles que lhe servem, porque vão em seu nome, então estão unidos a ele, assim são os servos desse proprietário, não para impor uma decisão final, que ele tem o poder de fazer e o fará, como a gente vai ver no texto, mas para arrancar do caminho de maldade os violentos e malvados que estão contra ele. Então, o interesse dele não passa apenas por ter o direito sobre aquilo que é seu e impor, segundo a lei, a posse desse direito e a execução desse direito. Mas ele quer arrancar do caminho da maldade, do caminho da perversão, aqueles que ali dentro estão, que antes eram seus companheiros, porque ele não é um senhor inconsequente. Ele arrendou a vinha para quem ele acreditava que iria se comportar bem. Ninguém, né, em bom juízo, vai fazer isso para uma pessoa que você já sabe que vai te tratar mal. Mas em algum momento, esses que antes eram colaboradores, eram partners, ou seja, estavam junto com ele naquele cuidado da vinha, se rebelam, traem, vão contra ele. E ele não quer apenas o direito dele realizado. Ele quer que esses que se tornaram inimigos e o traíram possam voltar atrás, voltar para a melhor parte da história, possam se converter. Ele deseja uma aliança renovada com eles. Não obstante o que fizeram, esse Senhor e seus servos se empenham por amor desses
que antes eram amigos e agora precipitaram na hostilidade, precipitaram na inimizade e se tornaram violentos. É fantástico, se olhamos esse detalhe, nossa, que grande amor desse Senhor e dos seus servos, que sabendo o risco que correm, em obediência à palavra do seu Senhor, vão até eles. Os servos seguem com o Senhor na comunhão do mesmo propósito. Esses que se perderam na inimizade precisam ser resgatados. O Senhor não se preocupa, entendam o que eu digo, colocando muitas aspas, né? Não se preocupa com muitas aspas, em ter o que é seu de volta, porque Ele não vai perder, Ele é o Senhor onipotente. Mas aqueles que escolheram passar a inimizade, esses podem se perder, e por amor a eles, o Senhor vai ao encontro deles para que não terminem perdidos. E nesse propósito, seu Filho amado vai também ao encontro deles. E não obstante tudo, a hostilidade e o ódio, o absurdo, né? Porque isso é absurdo, é criminoso, como a gente entende desde o primeiro momento da parábola, vai acontecendo. O que é criminoso, o que é absurdo vai acontecendo e o amor vai sendo ofendido muitas vezes. Esse zelo amoroso vai sendo ofendido muitas vezes, mas não por isso ele desiste. E o seu filho vai, e eles pensam, vamos matar e tomar posse da sua herança, como nos diz o texto. E o Senhor depois recorda o Salmo e o profeta Isaías para falar a respeito do triunfo. Ou seja, que aquilo que lhe pertence não será perdido. E que aqueles que não o receberem terminarão na inimizade. Mas aqueles que se arrependerem e olharem para todos esses gestos de amor cumprido pelo Senhor, serão recebidos novamente na sua amizade. Essa é a palavra de esperança para a gente, porque muitas vezes já nos envergonhamos da grande inimizade que vivemos e estabelecemos na nossa relação com Deus e na nossa relação com o próximo. E quantos foram os homens e mulheres ao longo da história que, dando-se conta do caminho de inimizade, de hostilidade a Deus que viveram, se envergonharam por isso e talvez sofreram dentro de si aquela grande tentação de vir a acreditar que não teria mais jeito nem perdão por aquilo que fizeram. E aí o texto de hoje, para além de tudo, nos mostra essa verdade, que o Senhor nos ama e todo aquele que, reconhecendo o seu amor, desejar voltar à amizade com Ele, fazendo memória de todo esse testemunho e dizendo, Senhor, perdoa-me, Ele o receberá. Pois Ele se empenhou e empenhou seu Filho muito amado, não para nos perder na inimizade, mas para nos ter consigo, porque tudo lhe pertence e é necessário que nós entreguemos o nosso coração a Ele para que Ele pertença também. Que a nossa relação com Deus possa estar nas suas mãos, possa pertencer a Ele. Que a nossa relação com o próximo e tudo a nossa vida possa pertencer a Ele. E aqui a gente entra nessa realidade de São Carlos Luang e seus companheiros. Porque eles, não obstante tudo o que estava se passando no meio do povo, permaneceram unidos a Cristo. Quem são os mártires? Os mártires são aqueles que olham para o seu Senhor e vendo exatamente essa verdade do Evangelho de hoje, que o seu Senhor é Senhor sobre todas as coisas e que no seu amor não quer perder na inimizade aqueles que se levantaram contra ele, ele se desdobra em atos de amor para chamar aqueles que se perderam na inimizade de volta para o caminho da comunhão. E os mártires são esses servos que se lançam nas mãos do Senhor para ajudar a buscar as ovelhas que estão perdidas. E eles não têm medo de entregar a própria vida
pela salvação de seus irmãos, que naquele momento são seus inimigos, que naquele momento se levantam contra eles com grande inimizade e hostilidade no coração, mas que para os mártires continuam sendo seus irmãos chamados em Cristo, a vida em Cristo, mas que agora repudiam essa vida. Mas o Senhor continua amando, e em comunhão com o amor do Senhor, eles entregam sua vida por eles, assim como Jesus entregou pela conversão e pela santificação, pela extinção dessa inimizade, para que eles possam chegar ao arrependimento, à contrição e, finalmente, a verdadeira comunhão com o Senhor. Os mártires são aqueles que se entregam com Cristo por essa intenção, porque sabem que a causa e a vida de cada um deles está nas mãos do Senhor. E como o Senhor, que é Senhor de todas as coisas, busca aqueles que estão perdidos, eles também unem suas vidas à vida do seu Senhor para ir ao encontro daqueles ali. E nós vemos, muitas vezes nos impressionamos com a brutalidade dos violentos sobre a vida dos mártires, quando na verdade o nosso coração deveria se impressionar mais com o grande heroísmo do coração dos mártires, que mesmo diante das mais duras atrocidades e violências, não perdem o foco do amor que sentem pelo Senhor, não perdem o foco da comunhão de amor que vivem com o Senhor e, sobretudo, não perdem o foco de amar até o fim aqueles por quem se propuseram a amar, a entregar a sua vida. Como isso é forte para a gente que tem uma família. Como isso é forte para a gente que tem um casamento para defender, uma paróquia para conduzir, uma comunidade para levar para o céu. Eu me propus a amá-los até o fim, até as últimas consequências. Eu me propus a entregar a minha vida por amor a eles. Essa entrega pode passar, queira Deus, que seja feita a sua vontade, né? Eu ia dizer que era Deus que não, mas muitas vezes vai passar por isso, então retiro o que eu ia dizer. digo e retiro, que seja feita a sua vontade, Senhor. Mas a nossa entrega, talvez no matrimônio, na vida paroquial, a nossa entrega, talvez numa amizade, a nossa entrega, talvez no seio da nossa família, a nossa entrega na nossa comunidade religiosa, talvez possa vir a passar pelo martírio, sim. Pode ser que exatamente aquela pessoa que estava chamada a viver uma íntima comunhão comigo até o fim da minha vida, se rebele contra mim, contra Deus, se rebele contra a vida cristã, se rebele contra a religião, se rebele contra aquilo que o Senhor nos oferece de melhor, se rebele contra a sua própria vida, querendo viver só para si e odiando tudo que não diz respeito a ela mesma, que não satisfaz a sua vontade. E a gente fez o propósito de entregar a nossa vida por ele, por ela, por eles, por elas. E agora? Não esperávamos que o nosso matrimônio se tornasse uma estrada de martírio, que a nossa família se tornasse uma estrada de martírio, que a nossa comunidade religiosa, a nossa paróquia se tornasse na nossa vida uma estrada de martírio. E o que a gente faz nessa hora? Se desespera? Não. Para mantermos o foco sobre aquele propósito de entregar a nossa vida por amor a outra pessoa, é preciso lembrarmos o testemunho dos mártires, renovarmos o nosso foco de amor pela ação do Espírito Santo, por muitas lágrimas e súplicas, o nosso foco de amor na comunhão com o Senhor, no amor do Senhor por nós, e finalmente conseguiremos olhar e renovar o nosso propósito e a nossa entrega de amor na comunhão por aqueles a quem nos propusemos no início. Que o bom Deus, pela intercessão de São Carlos Luang e seus companheiros, nos abençoe e nos dê esse grande vigor na fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Rainha dos Mártires, e de São Carlos Luang e seus companheiros, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.